Seja bem-vindo à Gazeta Latinoamérica, um canal que promove as lutas populares com análises políticas e também debates, principalmente sobre a América Latina, né, os movimentos sociais, eleições e tudo que diz respeito aí ao futuro e também à soberania da América Latina que nós tanto almejamos um dia. Bom, se inscreva no canal, curte o canal, compartilha com as pessoas que você acha que tem interesse nessas análises e também nós pedimos para que vocês coloquem aí suas perguntas, se você quer falar aqui no canal sobre a sua região, seu país, o que está acontecendo, sejam bem-vindos, né? Entre em contato conosco, que com certeza a gente vai aí estudar uma maneira de difundir a sua luta, o que está acontecendo no seu país, no seu território, por aqui, e também enviando aí para canais de toda a América Latina, através do nosso meio. Então é isso, e para continuar, hoje nós falaremos sobre o Equador, né? Seria como uma análise, né, dos resultados das últimas eleições do Equador. Então, para isso, a gente trouxe o nosso analista, editor, né, do canal também, que é o Alejandro Acosta. Olá, Alejandro! Buenos dias! Olá, Natália. Olá, os internautas que seguem o nosso canal. Um prazer estar com vocês novamente. Sim. Então, Alejandro, eu já apresentei aqui o tema da nossa discussão de hoje, né? Que é também baseada num texto que está na nossa página, né? No Latinoamérica. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o texto. Mas a gente vai expandir um pouquinho mais, né? Conversando, sempre aparece algum detalhe, alguma coisa que a gente lembre. E é isso. Vamos começar. Eu gostaria de, por favor, que você falasse um pouco dos resultados, né? Nós tivemos aí a primeira volta, né? Que seria o primeiro turno para os brasileiros aqui que estão confusos com balotaje, volta. Então, o Alejandro vai explicar tudo hoje para a gente. Perfeito. Bom, os resultados finais do CNE, Conselho Nacional Eleitoral do Equador, hoje, dia quarta-feira, 23 de agosto, ainda não temos esses resultados, temos resultados parciais. Mas por esses resultados parciais, o que nós tivemos foi que a candidata à fórmula de Revolução Cidadã, que é o partido do ex-presidente Rafael Correa, encabeçada por Luisa Gonçalves, e quem foi candidato nas eleições passadas como vice, André Araújo. Eles tiveram, na votação para presidente, 33,6% dos votos. 33,24% dos votos válidos. Cuidado, votos válidos. E o candidato da direita, Novoa, Daniel Novoa, do partido PIDE e Mover, ele teve 23,78% dos votos, ou seja, 10% a menos dos votos válidos. E, em terceiro lugar, nós tivemos que o substituto de Fernando Vicencio, do grupo Construye, Cristian Zurita, que era o grande crítico de Rafael Correa e que foi assassinado nas vésperas das eleições, criando um choque, mudando o panorama político, ele teve 14,26% dos votos. E o vice-presidente do presidente Guillermo Lasso atual, que se chama Otto Sonnenholzer, de Avança, ele teve 7,09% dos votos válidos.
E Jacu Pérez, que é aquele indigenista que estava em terceiro lugar, ele caiu para o quarto, quinto, sexto lugar. E ele teve apenas 3,92% dos votos. Ou seja, o que nós tivemos aqui foi que a Revolução Cidadã venceu, mas se nós colocamos os quatro principais partidos da direita, somados em conjunto, eles têm maioria, no seu conjunto, maioria relativa, uma maioria mais de que 50% dos votos. Então, isso implica que na segunda volta haverão sérios problemas aí. Agora, o grande ponto, que aí isso pouca gente tem se atentado para o problema, é a disparada dos votos nulos, brancos e abstenções. O abstencionismo superou 2,5 milhões de votos, ou seja, só o abstencionismo deu quase 20% de votos. E somando a isso os votos nulos e brancos, que são quase 9% mais, nós tivemos um total de mais de 28% de votos que foram abstenções, nulos e brancos, confirmando uma tendência geral que nesse momento temos na América Latina e no mundo, que é o aumento do abstencionismo, dos votos brancos e nulos, como uma forma de repúdio semi-silenciosa contra o sistema atual, contra a brutal crise que essa aqui que nós vivenciamos é a maior crise capitalista de todos os tempos. Não esqueçamos disso. Um comentário sobre os votos para assembleias nacionais. Ou melhor, teve voto também para assembleias provinciais, que se fossem câmaras estaduais, e teve o voto para a Câmara Nacional, que se fosse o Parlamento Federal brasileiro. Aqui o abstencionismo, votos brancos e nulos, foi ainda maior. O abstencionismo chegou, o abstencionismo foi mais ou menos igual, um pouquinho menos que para eleições presidenciais. Só que votos brancos e nulos foram de quase 14%. Um negócio assim arrasador. E a Revolução Cidadã teve 39% dos votos, um pouquinho mais que para a presidência. Lembra, para a presidência era 33%, para deputados 39%. Só que a direita, os quatro partidos em conjunto, tiveram uns 53% dos votos. Significa que eles vão ter maioria na Assembleia Nacional, no Parlamento Equatoriano. Se a Revolução Cidadã vencer na segunda volta, que vai ter um problema sério aí, que vai acontecer, a direita tem maioria no Congresso. Conheço essa história. Conheço a história. E se a Revolução Cidadã não vencer, vai vencer a direita, e a Revolução Cidadã vai ficar fazendo uma espécie de contraponto nessas eleições. Bom, em linhas gerais, esses seriam os resultados. Nas assembleias provinciais ainda não tem os dados, mas já dá para perceber que a direita venceu nas principais províncias do Equador. Tá. Alejandro, por que você acha, assim, por que a Revolução Cidadã não ganhou em la primeira volta, como dizia Luísa? Que passou, Alejandro? Que passou? Essa é uma boa pergunta. Porque tudo estava indicando, estava tudo indo para que a Revolução Cidadã vencesse no primeiro turno. Mas aconteceu um fato muito importante, que foi o assassinato de um candidato da direita que estava em terceiro lugar, Fernando Villavicencio, que era um grande crítico de Rafael Correa e da Revolução Cidadã. E ele, com esse assassinato, criou uma comoção nacional. Lembrando que não é o primeiro assassinato, teve outros assassinatos, teve candidatos importantes de Revolução Cidadã que foram assassinados, e teve também um ex-alcalde não lembro se era Guayaquil, sim, acho que era Guayaquil, segunda cidade do Equador, que também foi assassinado. Mas o grande, digamos,
descontrole controlado da situação política no Equador aconteceu com o assassinato de Fernando Villavicencio. Por quê? Isso aqui é muito importante. Olha só o que aconteceu de interessante. Fizeram uma campanha brutal por meio da imprensa burguesa e por meio de uma campanha de fake news pela internet, mesma coisa que a gente conhece aqui no Brasil, mesmo esqueminha, para acusar a Revolução Cidadã e o Rafael Correa pelo assassinato de Fernando Villavicencio. Agora, levando em conta, como a gente não tem acesso a essas informações, levando em conta a quem beneficiou, está bem claro quem beneficiou. Os beneficiários desse assassinato foi justamente a direita e o imperialismo norte-americano. O substituto de Fernando Villavicencio foi Cristian Zurita, que ficou em terceiro lugar, outro grande crítico de Rafael Correa e um amigo íntimo de Fernando Villavicencio. E aqui muito importante ver quem foram os candidatos eleitos, melhor, não eleitos, os candidatos da direita. O segundo que vai passar para a segunda volta, ou seja, o segundo turno, e vai disputar com a Revolução Cidadã, com Luisa González, é o Daniel Noboa. Daniel Noboa é da família que controla a maior empresa de exportação de banana do mundo, um grande empresário. Não esquecer que o presidente estatal do Equador é um grande banqueiro, Guillermo Lasso. Em terceiro lugar, acabou ficando Cristian Zurita, justamente, de Construir, que é o substituto de Villavicencio, que é um direitista contrário à Revolução Cidadã. Em quarto lugar, foi um outro empresário chamado Jean Topic, que é um empresário do setor de seguros, ou seja, na especulação financeira também. Um elemento da extrema-direita, já foi um militar da Legião Francesa. E, em quinto lugar, tivemos o vice-presidente equatoriano, Otto Sonnenholzer, de Avança, que é um outro empresário também. Então, temos aí candidaturas abertamente empresariais. E, justamente, o grande problema foi que se criou um esquema de manipulação que nem nós vimos em 2018 com as fake news que favoreciam Bolsonaro, igualzinho no Equador. E aqui um grande erro que teremos que discutir o porquê aconteceu da Revolução Cidadã, onde a Revolução Cidadã passou a fazer um jogo da direita. Então, é impossível vencer a direita no seu próprio terreno, porque a direita tem décadas de manipulação. Apesar de que esses candidatos todos que eu mencionei são candidatos, sim, bem medíocres, mas a Revolução Cidadã ficou discutindo corrupção, aumento da repressão, a questão de que tinha que aumentar o número de cadeias, fortalecer ainda mais as forças repressivas, ficou com esse discurso. Não houve mobilização às ruas, muito importante isso, quase nenhuma. Não houve aliança com a CONAIE, nem com os sindicatos. Ficou num discurso meramente institucional. Isso, obviamente, foi um dos fatores que levou a uma queda da votação de Revolução Cidadã e quase que o desaparecimento do indigenismo de Jacu Pérez, que é um elemento vinculado a ONGs norte-americanas. Dentro dessa sua resposta, eu tiro duas perguntas, né? A primeira é que, então, a campanha institucional um pouco mais quadrada da Revolução Cidadã, que devia ser uma coisa mais popular, de ruas e tudo mais, ela fortaleceu, então, aí esse golpe da direita, né, para continuar e não deixar eles ganharem no primeiro turno. Eu acredito que a direita agora segue fortalecida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E outra coisa também que o pessoal, né,
até mesmo o Rafael no Twitter, nas redes sociais, questiona que o corpo de Vila Vicêncio não foi visto nem pela mãe. Então, é toda uma coisa assim, não, né? Morreu, mas não tem corpo, ninguém viu, ninguém, né? É uma coisa assim, uma conspiração. Existe muita coisa por trás. E lembrando que Noboa também é da família de Lácio, alguma coisa coligada a ele. E a gente sabe que ele também ali tem as coligações do narcotráfico, que a gente vai falar posteriormente aqui também. Então, me fala um pouco dessa direita, como que ela se fortaleceu nesse Sim, possível golpe? sim, obviamente tem coisa muito esquisita aí. E é tão esquisita que lembra muito, por exemplo, da facada fake no Bolsonaro. Uma É muito, facada onde... muito parecido com o Brasil, né? Um Super. cenário é a mesma receita, né? Uma receita, onde ninguém viu sangue, aquele dia da facada no Bolsonaro, e aquela cirurgia que fizeram no Bolsonaro no Hospital Albert Einstein, se diz que era uma cirurgia até pré-marcada, que já tinha para uma intervenção cirúrgica para um outro assunto. Isso nunca foi investigado, da mesma maneira que as fake news que aconteceram naquela época também nunca foram investigadas. Ficou por isso mesmo. E agora, o que nós temos no Equador é exatamente a mesma política. Essa aqui é uma direita super reacionária, super recalcitrante, super inimiga do povo equatoriano, que tanto rejeita essa direita que teve esse volume enorme de abstenção de quase 30%. Isso é muito grande. Ah, e outra coisa, em paralelo com as eleições equatorianas, nós tivemos as eleições super tumultuadas também na Guatemala, no mesmo domingo passado. Super manipuladas. E sabe de quanto que foi o abstencionismo na Guatemala? É muito importante, um país muito indígena. 55% de abstencionismo. E também ali colocaram um candidato da esquerda para ganhar, social-democrata, só que com uma igualzinho o esquema do Brasil, do Chile, da Colômbia, do Equador, com uma maioria parlamentar e geral da direita brutal. Então, aí tem uma mão oculta, aquela, como diria Maradona, a mão de Deus, La que está mano de movendo, Deus. que está que tá mexendo os pauzinhos. E, obviamente, são os Estados Unidos. Esse que é o grande ponto. Então, Sim, inclusive no Equador, o Lácio chamou o FBI para investigar. É muito suspeito, né? Uma coisa muito exatamente. suspeita. É isso. Então, agora a gente vai entrar nesse ponto que eu tinha citado, do narcotráfico, dos paramilitares, né? Lobos, lagartos, choneiros e tiguerones, né? O que são e o que isso influencia aí na política deste país, que vem sofrendo violência. Eu tenho um relato de um equatoriano de que a gente não pode caminhar na rua, assim, andar por quarteirões, por quadras, que você pode ser sequestrado. É muito provável que você seja sequestrado. Então, assim, a violência num nível muito, muito ruim. Inclusive que a gente pode, né, nós traremos aí pessoas com relatos que possam explicar por que a mobilização popular, né, mesmo na campanha da Luísa, ela se deu sempre em, em casas ou em lugares fechados, com a militância em lugares fechados, não em rua aberta, né? Que isso deve ter algum fundamento aí, a gente não pode, né, falar sem saber em loco mesmo. Então, a gente pretende trazer pessoas que possam nos dizer aí sobre a campanha. Mas explica para a gente a questão do tráfico, do narcotráfico lá e que influencia. Sim, essa questão do narcotráfico no Equador e em toda a América Latina é uma questão muito importante. Não esquecer que
a Colômbia é produtora de mais de 70%, entre 70% e 80% da cocaína mundial. E que ali tem 9 bases norte-americanas. Os principais países exportadores de cocaína são Colômbia e Peru. Produtores. Só que Equador era um país, basicamente, que era usado aí como um nó para exportar cocaína. Só que agora está sendo usado para refinar, produzir e também distribuir cocaína. Está sendo incorporado a esse eixo. Conforme a crise capitalista mundial foi avançando a partir de 2008 e ainda não se fechou, é uma crise muito importante entender o contexto que está por detrás. A crise é muito grande, tem uns volumes de capitais fictícios absurdos, que as grandes empresas não conseguem se desfazer deles e também não conseguem funcionar bem com eles por conta justamente de que há uma crise muito grande. Principalmente porque tem que fazer a economia funcionando com um punhadinho pequenininho de super ricos que se apropriam da riqueza mundial. Basicamente, esse é o problema. E a América Latina funciona como retaguarda desde 1822 do imperialismo norte-americano com a doutrina Monroe. E nesse momento o que estão criando são estados narco-paramilitares, justamente para, a partir daí, além de controlar a população, as populações, os povos latino-americanos, criar medo, fazer essas chantagens e essas manipulações com assassinatos de pessoas muito claros de por onde que vem o negócio, nós temos estruturas institucionais para lidar com a droga. Por exemplo, se você tiver a oportunidade de viajar para Bogotá, capital da Colômbia, você vai chegando em Bogotá, você olha para baixo assim, você vai ver umas fazendas com jardins muito verdinho, muito bonitinho. O que é isso aí? Coca. Exatamente, são laboratórios onde refinam cocaína. Já não está mais isso no meio da selva. E quem controla esse tráfico, quem é a DEA e a CIA, que usa esse dinheiro basicamente para operações de desestabilização de governos, desestabilização de países, etc, etc. Basicamente, esse é o grande ponto. E se você vai para o México, por exemplo, e vai para Sinaloa, cuja é um estado que fica no Oceano Pacífico, capital Los Mochis. Los Mochis tem 200 mil habitantes. E ali é a sede da banda narco-paramilitar de Sinaloa, que tem muito vínculo com Los Lobos, que é a principal banda narco-paramilitar equatoriana, por isso que eu menciono. E aí, supostamente, no ano 2015 ou 2016, foi preso o Chapo Guzmán, que se fosse Pablo Escobar mexicano. E foi preso num momento também muito específico, quando o presidente da época estava assim, com a língua de fora, acho que foi no ano 16 mesmo, porque não tinha conseguido impor a privatização da educação e estava sofrendo uma onda de enfrentamento popular muito grande, principalmente no estado de Oaxaca ao sul e no estado de Guerrero, que fica mais ao oeste da cidade do México. E tanto assim que, coincidendo no mesmo período, foi ali onde teve a massacre de Ayotzinapa, onde 43 estudantes de magistério foram assassinados, também criando um outro estupor. E dentro desse estupor generalizado foi que o presidente atual, Andrés Manuel López Obrador, chegou ao governo. Então, temos aí, de maneira muito clara, a mãozinha do imperialismo norte-americano usando o narcoparamilitarismo para manter o controle da América Latina, que é a sua retaguarda, seu quintal traseiro, e usar isso justamente para controlar a situação política. E isso está avançando muito, bom, não somente no México, Colômbia, Peru, Equador, mas também no Chile, no Uruguai e no Brasil. Sim. Até eu estava comentando com você, quem quiser se inteirar mais dessa política, esse livro aqui, ele é um livro básico, né?
da Naomi Klein. Ele é um livro muito bom e básico sobre como funciona o controle da população pelo medo, né? Como o imperialismo ganha, seguradoras ganham, toda uma indústria criada para ganhar dinheiro da população, para oprimir a população através simplesmente do medo, né? Do medo que eles mesmos criam e que eles mesmos vendem a segurança. Então, é toda uma coisa, é muito interessante esse livro, eu aconselho a todos vocês conhecerem, lerem esse livro. E, bom, eu acho que a gente falou bastante, deu para esclarecer, né, sobre a atual, agora aqui, então, a situação, mas, Alejandro, a gente não pode deixar de falar, porque a gente traz o Equador de uma maneira tão efetiva no canal, né, ultimamente, porque outros países estão em eleições e tal, nós vamos cobrir, né, conforme nós conseguimos aí, e só que eu gostaria muito que você falasse qual é o papel do Equador dentro da América Latina, né? Por que os Estados Unidos querem usar e como ele com esse conceito de pátria grande, né? Então, quais são essas diferenças e o porquê ele está assim estrategicamente sendo disputado pelo imperialismo? O Equador tem uma importância geopolítica muito importante na América Latina. Em primeiro lugar, o Equador faz parte dos países andinos, junto com Peru e Bolívia, principalmente. Então, uma desestabilização no Equador poderia desestabilizar o Peru e a Bolívia imediatamente. Que Não são, esquecer que... desculpa, o que são os países andinos, para quem não conhece os São nomes? esses três países fundamentais que compartilham a Cordilheira dos Andes. O Chile também faz parte da Cordilheira dos Andes, mas não é um país que reúna outras características similares a esses três. A Colômbia também não. Mas eles três, por exemplo, esses três países, têm uma população indígena muito grande. Ali teve a base do Império Inca, e nesse momento temos uma população nos três países de várias nacionalidades indígenas, principalmente quechuas e aimaras, muito importante. Então, eles têm essa integração, digamos, nacional, que faz com que os três países tenham similaridades importantes. Existe no Equador a CONAIE, Confederação Nacional dos Indígenas do Equador, que apesar de ter uma direção um pouco burocratizada, representa um movimento de massas gigantesco. Então, por uma parte, nós temos essa questão do movimento de massas camponês e indígena que pode ressurgir por aí. Não esquecer que, por exemplo, no Peru, no ano de 1783, surge o maior levante de massas camponês contra o Império Espanhol. Foi a revolta de Tupac Amaru II. Muito importante isso. Demoraram quase 10 anos para derrotá-lo. Nos anos 60, essa revolta camponesa surge a partir do Cusco e o Bahrein, que seria uma região que se encontra perto de Cusco, entre três rios, um grande movimento camponês também. E o Sendero Luminoso, quando ele declara a guerra popular prolongada, no final dos anos 70, tem como base social ali também, e demoraram 12 anos para controlar. Então, existe um grande perigo de desestabilização da região e está tudo muito integrado. Então, isso é muito importante na análise do lado dos revolucionários, da esquerda de luta e do lado também das classes dominantes. E, por outra parte, também uma característica do Equador muito importante é que a moeda, desde o ano 2000, é o dólar norte-americano.
o que facilita a lavagem de dinheiro e a exportação de dinheiro, principalmente por quem controla o grosso do narcotráfico na América Latina, que são os Estados Unidos, por meio da DEA e a CIA. Então, Alejandro, é nítido que a gente realmente, a América Latina está em foco do imperialismo norte-americano, eles querem controlar, ainda mais agora que a Rússia está assumindo aí, né, um poder na Europa, ela é o país mais rico da Europa, né, saído aí essa semana, então eles estão perdendo, né, ali a estabilidade e eles vão voltar, eles estão com os olhos e as garras em cima do povo, usando do medo, usando das nossas fraquezas para realmente controlar a América Latina. Então, imagine enfraquecer uma luta como essa, com o Sendero Luminoso e toda essa população andina e todo, né? Oxalá que os brasileiros tivessem aí uma força dessa, né? Que a gente tenta tanto unir e é muito complicado também. Bom, eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Peço que se inscrevam, compartilhem o canal. Peço também que enviem suas perguntas. Se quiserem participar, trazer aí as suas questões da América Latina, do mundo, na verdade, porque todas as questões geopolíticas, elas se interferem, né? E é isso. Muito obrigada, Alejandro. Até uma próxima. Obrigado a todos. Até o próximo programa.